E aí, aqui é o Prof. Maeda. Hoje eu vou resolver um exercício com você. Exercício de fatoração. Fatoração você aprende no 8º ano, usa durante o 9º ensino médio. E para quem entra em engenharia, precisa lembrar de fatoração para resolver limites, entre outras coisas aí. Fica nesse vídeo, pega papel, lápis e bora treinar. Então é o seguinte, nem eu vou perder tempo pedindo para você se inscrever, porque eu sei que você já é inscrito. Se você chegou nesse vídeo agora e não é inscrito, eu sei que você vai virar inscrito daqui a pouco. Pô, lembra aí de dar uma curtida aí no vídeo, comentar e tal, se curtiu ou não. Quais matérias que vocês estão estudando que vocês precisam de ajuda, tô aqui para te ajudar. Eu vou arrastar aqui os exercícios que eu trouxe para vocês de fatoração. O que a gente vai fazer? A gente vai fatorar os polinômios que estão aqui, cada um deles, identificar o tipo de fatoração que a gente está usando, tá? Para a gente treinar a questão de observação também, de sacada, de olhar e ter aquela visão além do alcance de que, pô, é essa fatoração que eu tenho que usar aqui. Então vamos pegar os macetes, as manhas aí de saber identificar qual usar, tá? Vou dar uma paradinha para se você quiser pausar o vídeo, tirar um print ou copiar aí, pode copiar no papel. Aqui a partir daí, ó, da letra I, ó, daí até H. Meu Deus, vou fazer tudo isso aí nesse vídeo agora, sim. E daí tem aí, mas aí só, beleza? Sim, faremos esses exercícios agora numa tacada só, partindo da ideia que você já estudou fatoração e precisa só dar uma relembradinha de como resolve, como classifica, beleza? Vamos lá. Depois eu vou fazer um vídeo mais teórico, explicando com calma cada fatoração, cada tipo de fatoração. Esse é mais para aprender resolvendo na prática mesmo. Mas basicamente nós temos como identificar quando é um trinômio quadrado perfeito, quando é uma diferença de quadrados, quando é termo comum, que a gente pode pôr em evidência, e quando são mais de uma sequência de termo comum, que a gente chama de agrupamento. São 4 tipos, basicamente, no geral, de fatoração. Claro, tem ainda a fatoração cúbica, entre outras um pouquinho mais complicado, mas que não cai tanto agora nessa fase do ensino fundamental e ensino médio. Já vi cobrar em alguns colégios, mas são poucos que cobram, tá? Mas depois, quando eu for ensinar a parte teórica, eu trago essas também e a gente faz alguns exemplos dessas, mas aqui eu vou cobrar as que caem mais no colégio, ensino fundamental e ensino médio, beleza? Então bora lá, vamos pro primeiro aqui, ó. O primeiro nós notamos já que não é um trinômio, então a gente vai por eliminação, tá? Não é um trinômio, tá? Não, por que não é trinômio? Porque só tem 2 termos. Trinômio tem que ser 3. Não é agrupamento, porque agrupamento geralmente a gente faz quando tem uns 4 monômios, a gente já vai ver um desse. Não é diferença de quadrados, tá quase parecendo uma diferença de quadrados, mas para ser diferença de quadrados, lembra que além do menos aqui no meio, os termos aqui tem que estar ao quadrado. O x está ao quadrado, o y está ao quadrado, então tem que estar no expoente par, tá? Não precisa ser necessariamente só o 2, podia ser um 4, um 6, um 8, tá? Mas o 12 não é um número que se elevou ao quadrado e deu 12. Então o 12 não é um número que está ao quadrado. E o 24 também não. E o y, ó, não tem um expoente aqui que é o 1, que não está aparecendo que é ímpar. Então não é diferença de quadrados, não é trinômio, não é agrupamento. Nos resta o quê? Geralmente quando a gente elimina esses 3, termo comum em evidência. Então, realmente, tem alguns termos em comum que a gente pode colocar em evidência. E lembrando como que faz, é só eu pegar, primeiro analisar o número. De preferência eu vou pegar o máximo divisor comum. Então uma técnica é usar o MDC. Se você não lembra como faz o MDC, para ter certeza, tipo, a gente pode fazer mentalmente, tá? Você poderia concluir aqui que, pô, é o próprio 12, o 24 é múltiplo do 12, é 2 vezes o 12. Mas digamos que você não teve essa sacada mental rápida desse cálculo mental. Podemos ir para o método aqui que dá o MDC direto para nós. Você pega o 12, os 2 coeficientes, pega o 24, passa um traço, é tipo MMC, só que a regrinha do MDC é o máximo divisor comum. Eu só posso dividir pelo número primo, é 2, 3, 5, 7, nessa ordem, se ele dividir todo mundo. Então, por exemplo, eu posso usar o 2? Posso, porque ele divide o 12 na metade dá 6 e divide o 24 que dá 12. Posso usar o 2 de novo? Posso, porque ele divide os dois, então vai dar 3 e vai dar
6. Posso dividir por 2 de novo? Não. Por quê? Porque ele só divide o 6, não divide o 3. Então tem que partir para o próximo primo. O próximo número primo que eu posso usar é o 3. E o 3 dá para dividir os dois. Então vai ficar 1 e vai ficar 2. E acabou. Não tem mais como eu dividir. Então o máximo divisor vai ser o produto desses caras aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E como a gente tinha falado, né, o 24 é múltiplo do 12 aqui. Então eu sei que o 12 é o maior divisor comum entre os dois. E isso foi constatado aqui do ladinho fazendo a continha, tá bom? Então o 12 é o nosso máximo divisor comum, é o maior divisor que a gente consegue extrair para fora como termo comum em evidência, tá? Então já vou anotar o 12 aqui. Opa, vou colocar aqui do ladinho, né? 12. Quais as letras que eu posso extrair para fora agora? Vamos pensar. O x, ó, tem um x ao quadrado aqui, tem um x ao quadrado aqui. Eu posso tirar ele inteiro dos dois. Então eu vou tirar o x ao quadrado, vou tirar em quantidade, vamos pensar duas vezes o x ali para fora. Então vai ficar x ao quadrado para fora. Aqui eu tenho y ao quadrado, aqui tenho y. Como que eu sei qual letra que eu vou colocar para fora do parênteses? Quantas vezes ela? Se eu tenho um y aqui, e aqui eu tenho dois y multiplicando um vezes o outro, né, que dá y ao quadrado, y vezes y. O máximo que eu consigo tirar desse termo aqui é um y. Desse aqui eu consigo tirar até 2? Consigo. Mas desse aqui eu não consigo tirar 2. E eu tenho que tirar a mesma quantidade dos 2. Então eu tenho que tirar o máximo possível que eu consigo tirar igualmente dos dois. Então nesse caso é um único y, tá? Ah, professor, posso fazer a técnica do MDC para letras? Pode, vai dar certo. Mas não tem necessidade. Então eu consigo tirar um y só dos dois. E aqui dentro, vamos apagar esse MDC rapidinho, só para sobrar espaço. Então vai ficar um parênteses aqui, e fatorar, lembra o que significa fatorar? Significa pegar um polinômio que tem termos monômio somando, diminuindo, e transformar essa soma ou subtração em uma multiplicação de fatores. Então eu quero que um fator fique multiplicando o outro, tá? Eu quero transformar a adição numa multiplicação, beleza? O primeiro termo, ele vai se transformar, ó, eu extraí o 12, tem que olhar aqui, ó, o que eu tirei para fora? O 12, o x ao quadrado e um y. Então aqui vai anular um y, vai sobrar ainda um y aqui dentro. Então o primeiro termo é 1, um y. O sinal do meio é menos, então continua menos. E daí que é a mesma coisa, ó. Eu vou ver quantas vezes eu preciso multiplicar o 12 para dar esse número aqui, o 24. É vezes 2. Então aqui vai ficar menos 2. O x ao quadrado saiu para fora do parênteses. O y saiu para fora do parênteses. Já saiu o x ao quadrado e o y inteiro para fora do parênteses. Está aqui, ó. Então quer dizer que não tem mais como, não tem nenhuma letra para eu adicionar aqui. Então essa é a forma mais fatorada possível desse binômio. Beleza? Ah, professor, mas eu não entendi muito bem essa forma que você fez, tipo, vendo que sai o que fica. Bom, uma técnica é pegar o quê? Pegar esse cara. Se você quiser fazer na mão, passo a passo, eu vou fazer aqui, mas daí eu vou apagar, tá? Você pega cada termo que está aqui e divide por esse, tá? Então, monômio dividido por monômio. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou copiar lá o primeiro, é 12x ao quadrado e y ao quadrado. E vou pegar esse aqui, ó, e dividir aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, ó, dividido por 12, x ao quadrado y. Ó, note que eu corto 12, corto x ao quadrado, corto x ao quadrado. Aqui em cima tem 2y, então eu corto 1. Com esse, sobra esse y para fora. É para dentro, né, do parênteses. Pegou a ideia? Vou fazer a mesma coisa com o outro, para você ver que vai dar bem certinho. Isso você pode fazer no rascunho, na mão, ó. Mas eu vou pegar aqui, ó, o 24, x ao quadrado y, copiei esse cara aqui, beleza? E vou dividir por esse aqui, que é o termo comum, que eu coloco para fora da evidência. Se eu dividir por ele, vai sobrar esse cara aqui, o 2, né? O menos eu já adicionei, vai sobrar o 2. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ficar dividido por 12, x ao quadrado y. Corto 24 com 12, divido, 24 por 12 dá 2, aqui dá 1, então sobra um 2 aqui. Corto x ao quadrado com x ao quadrado, corta y com y, sobra quem só? O 2.
Divido números, anulo letras e o que sobra é o que fica dentro do parênteses. Tá? É um processo inverso da distributiva. Eu vou dividir pelo termo que fica em evidência ali fora, o termo comum em evidência. Então esse aqui foi o termo comum. Vamos abreviar assim, tá? Termo comum em evidência. O termo comum é o 12x ao quadrado y. E quando eu der um teste prático, uma prova real ainda que se pode fazer, se você fizer a distributiva, multiplicar, tem que voltar a dar isso aqui, tá? Tem que voltar a dar esse binômio. E vai dar, 12x ao quadrado y vezes y vai ficar só o y ao quadrado de diferente. E 12x ao quadrado y vezes 2 vai dar 24x ao quadrado y. Então, o termo comum em evidência é um pouquinho mais chato, não tem uma regrinha pronta, pode ter vários casos diferentes. Mas existe uma técnica que você pode seguir para encontrar cada termo aí, sem ter que quebrar muito a cabeça mentalmente, tá? É só descobrir o MDC para o número e ver qual que é o máximo de letra que você consegue tirar dos dois termos de cada letra, tá? E depois divide cada termo pelo termo comum. Você sabe que vai sobrar ali dentro do parênteses, tá? Tem um passo a passo que você pode seguir para não, se você tem dificuldade de ir mentalmente, tá? Esse daqui, vamos dar uma olhada. Parece ser um trinômio? Parece, mas o trinômio nunca tem o terceiro termo negativo, tá? Ele tem que estar ao quadrado. E ao quadrado significa que o expoente não pode ser ímpar aqui, ó. Não podia estar 3, tinha que ser par. Aqui também, ó, não podia estar 5, tinha que ser par. Aqui não poderia ter um 3, teria que ter um número já ao quadrado. Então já elimina trinômio, elimina a diferença de quadrados, elimina também agrupamento, porque geralmente agrupamento tem que estar par, quantidade par de termos também. Então vai para onde? Vai para o termo comum de novo. Aqui vamos fazer uma forma mais rápida. Se você quiser seguir aquele passo a passo que eu expliquei no primeiro, tranquilo. Aqui eu vou fazer da forma mais rápida, usando o raciocínio lógico aí e um cálculo mental, tá? Eu vou fazer o seguinte, tem 3 termos agora, então o meu parênteses aqui, eu vou colocar aqui o meu termo comum aqui, tá? E vai ficar um parênteses aqui com 3 termos dentro. Um termo vai ficar separado com mais e o outro com menos, da mesma forma que está aqui, ó, tá? Só que eu vou retirar alguns termos comuns. Quem que é o maior divisor de 3, 27 e 9? É o próprio 3. Ó. Note que o 27 e o 9 eles são múltiplos do 3. Então eu consigo tirar para fora só o 3. Ó. Qual letra que eu consigo tirar aqui? Vamos ver. A ao quadrado, aqui tem um A e aqui tem A ao quadrado de novo. Eu não consigo tirar ao quadrado porque aqui não tem A ao quadrado. É o máximo possível que eu consigo tirar de todo mundo. Então é um A só. Eu vou tirar um A para fora. Eu consigo tirar um A de todo mundo. O B na quinta, aqui tem um B na terceira, aqui tem um B na terceira. Eu consigo tirar B na terceira. B na 3 eu consigo tirar de todos. Agora B na quinta eu não consigo tirar desses dois aqui, tá? Então é a maior quantidade possível. Então, a maior quantidade possível de B é B na terceira. E esse é o nosso termo comum, que fica para fora do parênteses multiplicando. E assim eu transformo numa fatoração. E agora eu vou colocar aqui quem sobra. Então, se eu dividir, né? Se eu tirei o 3, tirei um A, vai sobrar um A aqui. Tirei B na 3 e aqui tinha 5, vai sobrar B na 2. Só descontar o expoente. Beleza? O 27, que número que vezes 3 dá 27? 9. Então aqui vai ficar um 9. A, tirei o A. Não sobra A, já tem um A para fora. Aqui tem B na 3. B na 3 tira B na 3, não sobra nada. Então aqui vai ficar só mais 9. Vou até pôr 9 mais no meio. Então, ó, note que essas letras inteiras saíram aqui para fora. Não sobrou mais nenhuma letra lá dentro. Aqui, ó, que número vezes o 3 dá 9? O próprio 3. Então vai ficar menos 3. O A ao quadrado, aqui tem um A a mais. Vai sair um A para fora e vai sobrar um A aqui dentro. Aqui tem B na 3 e saiu B na 3. Então não sobra nenhum B aqui, ó. Aqui eu não vou colocar B não, porque saiu tudo. Então essa é uma técnica que a gente usa, vendo o que dá para tirar para fora e o que fica, para ficar mais rápido sem ter que seguir todo aquele passo lá. É uma demanda aí um cálculo mental e você pode conferir, tá? Dá para fazer de cabeça, mas você pode dar uma conferida fazendo a distributiva aqui.
pegando 3AB ao cubo e conferindo, multiplicando todo mundo para ver se volta a essa expressão que está aqui do lado, esse polinômio que está aqui do lado, tá? Tem que voltar a dar na mesma. Se der diferente alguma coisa, tem algum erro no meio de todas essas contas aí, tá? E lembrando, aqui também foi termo comum, né? Vamos anotar aqui. A letra C, ela é meio clássica, tá? Só de bater o olho você já consegue lembrar. Por quê? Ela tem 4 termos. E você note que tem algumas coisas que se repetem, um padrão aqui, ó, 5 e 5. Aqui tem x, aqui tem x. Então você consegue fazer vários termos comuns ali em sequência. Quando isso acontece, geralmente ele está implorando para você fazer o tal do agrupamento. Agrupamento nada mais é do que realizar a questão do termo comum 2 vezes seguida, tá? Eu vou explicar aqui como que faz, rapidinho. Então vai ficar, vou copiar aqui de novo. 5x mais 5y mais x ao quadrado mais xy. Nem sempre vai estar organizadinho assim, tá? Pode estar fora de ordem, daí você tem que reorganizar para poder identificar aí os termos comuns. Quem que é o termo comum aí? Nós temos o 5 e o 5 e aqui o próprio x, tá? Então eu vou colocar eles em evidência de forma separada, de 2 em 2. Então aqui eu vou colocar o 5 em evidência, quem que sobra? O x dentro do parênteses x mais y. Extrair o 5, que é o termo comum, para fora do parênteses multiplicando. 5 vezes o x mais y. Mais, aqui quem que é o termo comum do x ao quadrado e do xy? O próprio x. Eu consigo tirar um x dos dois. Sobra um x no primeiro e sobra o y no segundo. Assim eu extraí um x dos dois termos que estavam aqui para fora como termo comum em evidência multiplicando parênteses. E qual que é a mágica do agrupamento? Olha só. O que sobrou? 2 parênteses idênticos, iguais. E ele vai se tornar o nosso novo termo comum, que a gente vai colocar em evidência. Então a técnica é copia o x mais y, que é o termo comum na forma de parênteses, que representa uma coisa só igual nos dois termos, e multiplica agora juntando quem sobrou. Quem que sobrou? Esses dois caras aqui, ó, o 5 e o x, que eram os termos comuns dos dois pares lá que a gente começou a resolver. A gente escreve eles aqui, ó. Então vai ficar o 5 na ordem ali, ó, mais o x. A gente escreve dentro de um outro parênteses. Isso significa que se eu multiplicar esses dois parênteses aqui, fizer todo o chuveirão distributiva, eu vou obter esse polinômio aqui em cima. Esse polinômio que foi dado. Você pode fazer toda a distributiva e fazer uma prova real para ver se você está correto também, tá? Todo exercício de fatoração você pode fazer o caminho inverso para descobrir se está certo o teu cálculo, se está tudo ok, tá? Se não deu nada errado. Vamos aí na sequência, letra C, vamos dar um gás. Próximo, 9a ao quadrado, opa, esse aqui já me chama a atenção, ó, tá ao quadrado, legal, legal. 25 tá ao quadrado, interessante. Para ter certeza que é um trinômio quadrado perfeito, só tem que dar uma conferida no termo do meio depois, tá? Eu vou te ensinar como que confere. Mas basicamente para você chegar no trinômio é só tirar a raiz aqui, ó, das pontas, tá? Então, primeiro analisa o sinal aqui do termo do meio, é mais, então vai ficar mais, abre o parênteses, como é um trinômio vai ficar um parênteses ao quadrado. O que pode variar é o sinal do meio. Quando aqui for menos, no termo do meio, aqui dentro vai ser menos, tá? É só isso que muda. Mas vai ficar um parênteses e vai ficar o quadrado aqui em cima, tá? Lembra disso. E daí é só descobrir o primeiro termo e o segundo termo. O primeiro termo é o resultado dessa raiz aqui, o segundo termo é o resultado dessa. O segundo já está fácil, né? Raiz de 25 é 5, então aqui vai ficar 5. Raiz do 9 ao quadrado faz a raiz separadamente. Raiz de 9 é 3, raiz de a ao quadrado é o próprio a. Tá? É simplesmente dividir na metade o expoente, tá? 2 dividido por 2 dá 1. A na 1, nem precisa escrever 1 ali, tá? Mas aqui está 1. Ok? Então, esse é o trinômio quadrado perfeito. Vai dar esse parênteses. Se você fizer ao quadrado, fizer distributivo, chuveirão ou aplicar regrinha, tem que dar esse trinômio aqui. E mas como que eu confiro lá o termo do meio se é um trinômio mesmo? Lembra que o termo do meio é 2 vezes o primeiro termo, que é o 3a, que a gente descobriu ali, vezes o segundo termo, que é o 5. Ó. São esses caras que a gente descobriu aqui. Ó.
Se eu fizer duas vezes o primeiro vezes o segundo e der 30A, quer dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Daí você pode bater o martelo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30. E a única letra que tem ali é o A. Então deu 30A. Ok, confere, bateu. É um trinômio quadrado perfeito. Ok? Então vamos anotar aqui. Trinômio quadrado perfeito. Esse último tipo, note que esses caras aqui estão todos ao quadrado. E esse aqui também. 144 é um clássico aí ao quadrado. É o 12 ao quadrado. E o y também está no expoente par. Então o que eu vou fazer? Já está óbvio que isso aqui é uma diferença de quadrado. Já vou anotar aqui. Ó. Diferença de quadrados. Beleza? Como que eu resolvo? Eu tenho que lembrar que a diferença de quadrados vai me dar dois parênteses. Um mais e o outro menos. E eu tenho que só descobrir quem que é o primeiro termo e quem é o segundo que vai se repetir. E é a mesma técnica lá do trinômio. Tira a raiz aqui dos dois termos que aparecem aqui no polinômio que não está fatorado, no binômio, né? Então a raiz de 16 vai dar 4. Tira a raiz separadamente, tá? Do número da letra. Raiz de x ao quadrado é o próprio x. Divide na metade o expoente. 144 é o 12. E o y ao quadrado vai dar y. E eu copio de novo, ó, 4x e o 12y. Não tem segredo, é só repetir. A única coisa que muda é o sinal do meio. Isso é uma diferença de quadrados. É a forma, é como eu obtenho o meu binômio na forma fatorada. Rápido e prático. Os próximos eu vou resolver de uma forma mais rápida aí. Tenta dar uma conferida aí. Vou dar uma acelerada. Botar uma musiquinha ambiente. E tenta praticar e conferir, tá? Só. Bom treino. Só um ponto aqui. Eu coloquei A ao quadrado porque a metade lá está na A na quarta. Quando eu tiro raiz de A na quarta, diminui na metade o expoente. Então fica A ao quadrado, tá? Divide por 2. Então ainda vai ficar um expoente no A, tá? Bora. Esse aqui, tá? Só um detalhe. Ele veio com erro de digitação. Esse Y na sexta ignora, tá? Erro de digitação. Na verdade é 100x ao quadrado menos 1, tá? E aqui tem uma característica interessante que o 1, por mais que pareça que ele não tem nada ao quadrado aqui, 1 vezes 1 dá ele mesmo. Então é a mesma coisa que escrever 1 ao quadrado aqui, tá? Então ele está ao quadrado, sim. Então já está na cara que é uma diferença de quadrado, beleza? Bora.
Show de bola, gente. Então assim, só dando um confere, todos os resultados dessas continhas foram o quê? Produtos, multiplicação, parênteses. Então note que eram todos somas, subtrações e a gente transformou em multiplicações, ok? Essa é a ideia de fatorar. Então se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Pode conversar comigo lá no Instagram também. Aproveita aí para me seguir nas redes sociais, tá? Continue estudando, continue focado aí, tamo junto e no que eu puder ajudar, tô produzindo aí conteúdo para você. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.